Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição. É sempre assim, de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Eu sou Nicole Fusco e hoje é quarta-feira, 7 de agosto de 2019. Preso em Curitiba após condenação na Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será transferido para São Paulo. A juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, autorizou a transferência do líder petista para um presídio de São Paulo. Segundo a magistrada, a manutenção da prisão de Lula em Curitiba gera prejuízo ao interesse público, com o emprego de recursos humanos e financeiros destinados à atividade policial na custódia do ex-presidente. A proximidade com São Bernardo do Campo, local onde reside parte da família Lula da Silva, é um dos fatores que podem beneficiar Lula com a transferência. E veja também: Câmara aprova texto base da reforma da Previdência em segundo turno e começa a analisar destaques que podem alterar trechos da proposta. Auditores fiscais apelam ao Senado contra arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Com a explosão dos casos de sarampo em São Paulo, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação de crianças com viagem programada para municípios em situação de risco. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defende novos agrotóxicos e descarta intoxicação da população brasileira. Mensagens revelam que o presidente Mário Abdo Benítez sabia do conteúdo de acordo sobre Itaipu e processo de impeachment volta a ganhar força no Paraguai. Esses e outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, reagiu à informação de que a Lava Jato teria buscado provas na Suíça contra ele. Vamos a Brasília para mais informações com Antônio Maldonado. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal reagiu à informação de que a força-tarefa da Lava Jato teria buscado provas na Suíça contra ele. Segundo uma reportagem com supostas mensagens roubadas de celulares de membros do Ministério Público, publicada pelo jornal El País, nesta terça-feira, os procuradores de Curitiba discutiram usar o caso de Paulo Preto, conhecido como operador de propina do PSDB, para reunir munição contra o ministro. A ideia, segundo apontam os supostos diálogos, era ter argumentos para impedir que Gilmar Mendes julgasse determinados casos ou até mesmo para garantir o impeachment dele. Na avaliação do ministro, tudo indica que havia na força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba o que definiu como uma organização criminosa para investigar. Gilmar Mendes questiona a influência dos procuradores no conteúdo das delações e diz acreditar que essa é a maior crise que já se produziu no aparato judicial do Brasil desde a redemocratização do país. O que mostra isso? Mostra o uso da força-tarefa para fins, e interesses pessoais. Tudo indica, e eu acho que na medida em que os fatos vão sendo revelados, que nós tínhamos uma organização criminosa para investigar. E certamente nós vamos ter ainda surpresas muito mais desagradáveis. Temos que reconhecer, as organizações Tabajara estavam também comandando esse grupo. De acordo com a reportagem publicada nesta terça-feira, procuradores e assistentes se mobilizaram para apurar decisões e acórdãos de Gilmar Mendes para, eventualmente, embasar uma ofensiva contra ele. Eles teriam sido coordenados por Deltan Dallagnol e planejaram, inclusive, acionar investigadores na Suíça para tentar reunir munição contra o ministro. A questão é que o ministro do Supremo só pode ser investigado pela Procuradoria-Geral da República e após autorização do plenário da Corte, o que não ocorreu. De Brasília, Antônio Maldonado.
O Ministério Público Federal recomendou que Sérgio Moro revogue a portaria sobre a deportação de estrangeiros perigosos. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão alega que essa regra desrespeita pontos da legislação brasileira e de tratados internacionais. O ministro da Justiça tem 5 dias para responder se atenderá ou não à recomendação. A portaria de número 666 foi publicada no dia 31 de julho e estabelece regras para proibir a entrada e deportar estrangeiros considerados perigosos. O governo federal enviou um projeto que libera mais recursos para emendas parlamentares. Uma edição extra do Diário Oficial da União, publicada nesta terça-feira, registrou o envio de projetos de lei que destinam 3 bilhões de reais. Os recursos fariam parte da promessa feita pelo governo para a aprovação da reforma da Previdência na Casa. Dos 3 bilhões de reais, 2 bilhões são para atender demandas dos parlamentares e o restante é destinado ao Ministério da Defesa. Índios deixarão a fazenda que pertence à família do ex-ministro Gedel Vieira Lima em Itapetinga, sudoeste da Bahia. Os cerca de 30 invasores deixaram a propriedade pacificamente, acompanhados pela Polícia Militar, que cumpria mandado de reintegração. O mandado foi expedido por invasão anterior, mas, segundo as autoridades, continua em vigor. A fazenda Esmeralda cria gado de corte e já tinha sido ocupada em outras ocasiões. O presidente Jair Bolsonaro quer que os estados assumam algumas responsabilidades que estão na alçada do governo federal. Quem traz os detalhes é o repórter Tiago Muniz. Jair Bolsonaro diz que deve propor ao Congresso que os estados possam assumir algumas responsabilidades hoje da alçada do governo federal. O presidente da República deu as declarações na manhã desta terça, durante evento da FenaBrave, a Federação das Concessionárias de Veículos em São Paulo. Entre as atribuições que poderiam ser transferidas, ele citou a emissão de licenças ambientais e o controle de armas. O presidente Jair Bolsonaro considera que questões como essas são muito distintas entre diferentes unidades da federação. O que nós de São Paulo temos a ver com a questão ambiental de Roraima? Quem tem que decidir é lá, a Assembleia Legislativa de Roraima, não nós aqui. Sem conceder entrevista, Bolsonaro dedicou parte do discurso a falar sobre a relação que mantém com a imprensa. Na visão dele, alguns dos meios de comunicação fazem política e precisam vender a verdade para o povo brasileiro. Além disso, nesta terça foi publicada no Diário Oficial a medida provisória que desobriga empresas de capital aberto a realizar publicidade legal em jornais de grande circulação. Sorrindo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a iniciativa agora permite a divulgação por 2 canais gratuitos. Então, para ajudar a imprensa de papel e para facilitar a vida de quem produz também, a nossa medida provisória faz com que o empresário possa publicar os seus balanços a custo zero em sites da CVM ou do Diário Oficial da União. Também presente ao evento, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mencionou a possibilidade de revisar a TCFA. A taxa de controle e fiscalização ambiental é cobrada pelo IBAMA de empresas que exerçam alguma atividade poluidora ou que utilize recursos naturais. As concessionárias também pagam a taxa, porque realizam o serviço de troca de óleo lubrificante. O ministro Ricardo Salles considera a regra atual irracional. Essa cobrança do TCFA, que dentre outras regras irracionais que foram criadas por uma burocracia que não se importa por quem trabalha no nosso país, essa regra que tem como base de cálculo das cobranças todo o faturamento de grupos econômicos e não especificamente aquela atividade a que se destina a fiscalização ambiental. O presidente Jair Bolsonaro seguiu para Itapira, na região de Campinas, para acompanhar a inauguração da primeira planta de insumos farmoquímicos oncológicos do país. O Brasil possui hoje um déficit bilionário no setor porque é obrigado a importar a maior parte dos produtos do gênero.
E vamos falar agora de economia. As vendas do varejo avançaram em 0,1% no país. Denise Campos de Toledo está aqui ao meu lado nos estúdios. Denise, ficou estável, né? Bom dia. É estável, não dá nem para falar em avanço, né, Nicole? Bom dia a todos. É isso, é mais um dado que confirma a fraqueza da atividade econômica. É uma coisa meio irritante, né? A gente só falar de fraqueza da atividade, de dados ruins da indústria, do comércio, de serviços, mas é a situação que nós temos hoje. E essa fraqueza do consumo até explica o porquê de o governo estar preocupado agora em liberar mais dinheiro do Fundo de Garantia. É uma forma de injetar mais dinheiro em circulação via consumidores, que são trabalhadores ou mesmo desempregados que vão ter acesso às contas ativas e inativas. R$500 parece pouco, mas nós tivemos ontem um dado da Serasa que aponta 23 milhões de pessoas com nome sujo porque devem até R$500. Então pode fazer diferença. Vai ajudar bastante gente. Exatamente, pode incluir esse pessoal de novo no mercado consumidor com nome limpo, então faz diferença. Agora, em relação às vendas do varejo, houve uma desaceleração também no acumulado em 12 meses, até o mês de maio estava em 1,3%, agora ficou em 1,1%. Então, há uma desaceleração nessa recuperação, que já não era boa, né? Já está num ritmo bem inferior ao pico que nós tivemos em 2014. Sobre o mesmo mês do ano passado, houve uma queda de 0,3%, mas aí é preciso considerar que junho agora teve um número menor de dias úteis. Então, também faz diferença. Varejo ampliado ficou estável, mas com uma diferença muito grande, porque o setor de veículos cresceu. O varejo ampliado, ele inclui também veículos, peças, autopeças, motos e inclui também material de construção. Material de construção é que teve queda, então a composição ficou estável, mas também não é um termômetro muito favorável em relação ao que está acontecendo com o consumo. Material de construção mostra aquela disposição do consumidor, muitas vezes na própria obra, não é? Então você tem um dinamismo maior quando se pensa de uma forma otimista em relação às perspectivas da própria finança pessoal. Então, é uma situação que nós temos mês de fraqueza de atividade, mês de junho. Tudo indica que o segundo trimestre também foi muito fraco para a economia. A gente não sabe se vai haver novamente uma queda do PIB, como aconteceu no primeiro, mas as indicações são de um desempenho muito fraco da economia em geral. Obrigada, Denise, pelas informações. Até mais. Ótimo dia a todos. O BNDES formalizou a devolução de mais 40 bilhões de reais aos cofres públicos. De Brasília, Luciana Verdolim. O BNDES formalizou ontem a devolução de mais 40 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Com isso, o banco já devolveu 85 bilhões agora em 2019, sendo que a meta é devolver este ano 126 bilhões de reais. Esses valores são referentes a empréstimos feitos nos governos anteriores pelo Tesouro ao Banco de Desenvolvimento e serão utilizados agora pelo governo federal para abater a chamada dívida pública. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, afirmou que a meta é de emprestar 70 bilhões de reais ao setor produtivo agora em 2019, que ela pode não ser alcançada. Ele evitou dar maiores detalhes, apenas afirmou que essa devolução agora ao Tesouro Nacional não vai influenciar negativamente nas contas da instituição financeira. Então, acho que é muito feliz de já estar, em tão curto prazo, cumprindo parte substancial dessa meta e preservando de forma bem estável a situação de liquidez e capitalização do banco. O banco está numa situação bem confortável para fazer esse pagamento e tudo leva a crer, estamos no caminho certo para cumprir essa meta aí estabelecida, a nossa terceira meta até o final do ano. De acordo com Montezano, o BNDES emprestou 25 bilhões de reais no primeiro semestre. Por isso, para cumprir a meta, teria que acelerar e muitos financiamentos no segundo semestre agora de 2019. De acordo com ele, a demanda por empréstimos está menor que a esperada, mas Montezano aposta que com a retomada da economia será possível fazer com que a situação mude no curto prazo. De Brasília, Luciana Verdolim. Raquel Dodge recorre de decisão de Alexandre de Moraes, que suspendeu fiscalizações da Receita Federal. A Procuradora-Geral da República também pediu que o ministro do Supremo Tribunal Federal reverta o afastamento de servidores do órgão. A decisão de Moraes, tomada na última semana, foi tomada sobre inquéritos das fake news, aberto em março pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli. Ao recorrer, Raquel Dodge voltou a afirmar que a investigação desobedeceu os ritos legais, pois foi iniciada sem a provocação de outro órgão e não tem um objeto definido.
Novo diretor do INPE diz que dados sobre desmatamento, quando alarmantes, serão informados primeiro ao presidente. O oficial da Aeronáutica, Darkton Policarpo Damião, concedeu entrevista ao jornal O Globo nesta terça-feira e falou que não tem receio em relação à transparência dos dados. O diretor também comentou sobre aquecimento global, dizendo que o assunto não é a sua praia. E, por fim, afirmou que a preocupação internacional com a Amazônia é normal. Corinthians repudiou a detenção de torcedor por manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro na Arena em Itaquera. No domingo, durante o clássico contra o Palmeiras, o corintiano Rogério Lemes foi abordado por policiais militares, algemado e liberado apenas no fim do jogo. O clube paulista declarou que a ação dos agentes foi um grave atentado às liberdades individuais. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que a conduta adotada pelos policiais foi para preservar a integridade física do torcedor. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defende novos agrotóxicos e descarta a intoxicação da população brasileira. Nani Cox. O Ministério da Agricultura garantiu que não há ingerências na análise técnica para registros de defensivos agrícolas no país. A pasta explicou que a média mensal das concessões é semelhante à dos últimos 2 anos, quando a Anvisa promoveu mudanças na própria estrutura e agilizou as avaliações. Desde o início do ano, 262 agrotóxicos foram autorizados, mas apenas 7 são novos. Do total, 136 são de uso exclusivo da indústria e o restante pode ser adquirido pelos produtores com indicações de um agrônomo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ressaltou que o Brasil é o único país que, por lei, só permite o registro se for comprovado que a toxicidade do novo produto é menor do que os disponíveis. Cada vez mais nós estamos mandando para registro as moléculas novas que chegam, né, que as empresas apresentam e que o Ministério da Agricultura, a Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente fazem a avaliação e quando esse registro é autorizado, é dado, isso vai para o mercado. E são moléculas sempre mais modernas, mais pontuais, com uso menor. De acordo com dados do mapa, em períodos que os registros aumentaram, o consumo diminuiu. De 2016 para 2017, quando 128 novos produtos receberam registro, as vendas de defensivos caíram em 2.116 toneladas. Atualmente, o Brasil é o 44º no ranking mundial de aplicação de agrotóxicos, com uso menor do que nações como a Bélgica, Itália e Suíça. O consumo relativo de pesticidas ainda pode diminuir nos próximos anos, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária organizou o processo de reavaliação. O diretor da Anvisa, Renato Porto, garantiu que esse procedimento vai ajudar a reduzir o padrão de toxicidade do Brasil. E é esse sim um dos instrumentos que a Anvisa tem de maior força para tirar produtos de alta toxicidade do mercado, diminuindo, por fim, um padrão de toxicidade do Brasil. Ou seja, não é possível que aumente o registro desse produto, que a gente creia que as indústrias, quando inovam, elas inovam para colocar produtos menos tóxicos e, ao mesmo tempo, eu continue mantendo produtos que têm uma toxicidade muito alta. Então... Por outro lado, 3 abaixo-assinados contra a liberação de defensivos agrícolas foram entregues na Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Somente um deles conta com 160 mil assinaturas. O presidente Jair Bolsonaro desmentiu o ministro Marcos Pontes e garantiu que os Correios serão privatizados. Em uma audiência na Câmara nesta terça-feira, o titular da Ciência e Tecnologia não descartou a venda, mas reiterou que não existe nada oficial. Ele acrescentou que está aberto ao diálogo e que pretende discutir com a sociedade a melhor forma possível de modernizar a empresa. O ministro usa a expressão "um dia" ao ser questionado pelos deputados sobre a privatização dos Correios. Não existe nenhum processo dessa natureza, nenhum procedimento de desestatização ou de privatização, qualquer coisa nesse sentido, para nos preocupar nesse momento. Se houver essa decisão de iniciar um processo dessa natureza, eu acho conveniente no futuro a gente reunir essas ideias que a gente vai ter hoje. Eu espero ouvir muitas ideias também. Reunir essas ideias e trabalhar no sentido de que seja feita, se for feito, que seja o procedimento que for decidido lá para frente, se um dia for decidido fazer isso, que seja feito da melhor maneira possível com a participação de todos.
O ministro reconheceu que as informações sobre uma possível venda dos Correios deixam os mais de 100 mil funcionários temerosos. Também na audiência na Câmara, o presidente da empresa, general Floriano Peixoto, foi na mesma linha ao destacar que o desafio é a recuperação financeira. Nós não temos nenhuma ação relativa a isso se for ocorrer. A missão que eu tenho nos Correios, como eu já caracterizei e venho caracterizando desde que eu assumi, é de trabalhar com a equipe dos Correios, é entendido, a direção, assessores e os nossos superintendentes, para promover uma melhora da situação financeira da empresa. Este é o meu papel na empresa. Em todo o país, os Correios, que está sob o comando de Floriano Peixoto, estão fechando agências e fazendo programa de demissão voluntária. Em visita a São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro, ao falar sobre ações do governo, desmentiu o ministro Marcos Pontes e o general ao confirmar a privatização. O tio do Gil Diniz, deputado estadual que está aqui na minha frente, o carteiro Reaça, vamos privatizar os Correios, carteiro. Pode ser o médico do INSS? Vamos facilitar em R$300, diminuir em R$300 o preço de uma carteira de motorista. Essa não foi a primeira vez que Jair Bolsonaro declarou que quer agilizar a privatização dos Correios. De acordo com balanços oficiais, em 2016, a empresa teve prejuízo de R$1 bilhão e 500 milhões de reais. E em 2017, o rombo chegou a R$1 bilhão e 300 milhões de reais. Com a explosão dos casos de sarampo em São Paulo, o Ministério da Saúde recomendou a vacinação de crianças com viagem programada para municípios em situação de risco. A reportagem é de Larissa Coelho. Crianças de 6 meses a 1 ano deverão receber a vacina do sarampo antes de viajar para municípios em situação de risco. A orientação foi dada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, a vacina deve ser realizada com pelo menos 15 dias de antecedência da data prevista para a viagem. Além de proteger, a medida também pretende interromper a cadeia de transmissão do vírus no Brasil. Ainda assim, a chamada dose zero não substitui as imunizações do calendário nacional de vacinação. As doses aplicadas aos 12 e 15 meses de idade devem ser mantidas independentemente do planejamento de viagens. O pediatra Paulo Pac reitera a importância da vacinação em crianças com menos de 1 ano. Se a criança pegar um sarampo entre 6 meses e 1 ano de idade, a doença pode ter uma conotação muito séria com muitas complicações. Então, os pais devem realmente levar seus filhos para serem vacinados a partir dos 6 meses de idade. Só no estado de São Paulo, quase 1.000 casos da doença foram registrados. A diretora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado, Helena Sato, destaca a importância das 2 doses da vacina. Todas as pessoas de 1 a 29 anos de idade, é fundamental que tenham na carteira 2 doses da vacina do sarampo. Quem tem de 30 a 59 anos de idade, 1 dose já será suficiente. E, de um modo geral, quem tem 60 anos ou mais, não haverá necessidade de tomar vacina, porque, de acordo com a nossa última epidemia e a circulação do vírus, de um modo geral, quem tem 60 anos ou mais já teve a doença. Com 778 casos confirmados, a capital paulista concentra as ocorrências da doença no estado. A Secretaria Municipal da Saúde mudou nesta terça-feira o foco da campanha na cidade. Depois de instalar postos de vacinação em estações de metrô, a estratégia agora é ampliar a cobertura vacinal para creches, escolas e universidades. A expectativa é que 4.400.000 pessoas sejam imunizadas até o dia 16 de agosto, data prevista para o encerramento da campanha. Agora são 10h28 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Jovem Pan News. Você que está acostumado a ouvir o Jornal da Manhã, o mais tradicional do rádio, sabia também que pode nos assistir pela internet?
As notícias do dia, a análise dos nossos comentaristas, tudo na tela do seu celular e até na sua televisão. Assista no canal Jovem Pan News no YouTube e também no Facebook. Jornal da Manhã de segunda a sábado a partir das 7 horas com imagens pela internet. Saúde. Saúde das crianças. Dr. Paulo Pac. O sono agitado na criança, isso é um problema? Claro que a gente tem muita variação na forma como as crianças dormem. Então nós sabemos que há crianças que se viram para lá e para cá a noite toda e que estão muito bem de manhã, descansaram, dormiram, sonharam, fizeram tudo o que tinham que fazer. Como há aqueles também que ficam paradinhos. Como você coloca no berço ou na cama à noite, eles vão ser acordados ou vão acordar pela manhã. Então, não existe uma preocupação com a agitação de sono, porque isso são manifestações normais dos ciclos do sono. O nosso sono não é uma coisa uniforme, é uma coisa linear. Nós temos uma fase cíclica do sono, em que descansamos, sonhamos, descansamos, sonhamos e temos uma agitação motora. E a criança, como tem tudo muito mais agitado, tudo muito mais intenso do que um adulto, ela obviamente que se mexe mais, se vira mais para lá, mais para cá, mas isso não deve preocupar. O que deve preocupar é se a criança mostrar que está cansada no dia seguinte. E isso pode acontecer, às vezes, por um problema respiratório. Às vezes a criança tem uma rinite, às vezes a adenoide, que é aquela famosa carne esponjosa, cresce e a criança não consegue respirar direito pelo nariz, acaba respirando pela boca. E isso dá as chamadas apneias, né? Aqueles micro despertares, que isso interrompe o sono e a criança vai mostrar olheiras, cansaço, desânimo e falta de apetite no dia seguinte. Mas se a criança tem uma respiração silenciosa à noite e acorda bem disposta de manhã, nós sabemos então que aquele tanto que ela está dormindo é o tanto que ela precisa, mesmo que tenha sido uma noite agitada. Então, agitação, sem que a criança acorde, não deve preocupar, é um fenômeno natural, normal. Saúde das crianças. Dr. Paulo Pac. Queridos, obrigado pela sua audiência. Mostre para os seus amigos, ajude as pessoas. Esse é o lema: quanto mais as pessoas você ajuda, mais isso volta para a gente. E o canal Saúde é um trabalho de utilidade fantástica para acabar com mitos, com temas e com profissionais extremamente atualizados. Vem com a gente no canal Saúde. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 10 horas e 31 minutos, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E a Polícia Federal desarticulou nesta terça-feira um núcleo financeiro do PCC. Quem tem mais detalhes é a repórter Vitória Bel. A Polícia Federal desarticulou nesta terça-feira um núcleo financeiro do PCC que arrecadava rifas e mensalidades de membros da facção em todo o país. A Operação Cravada prendeu 28 pessoas, sendo que 8 mandados foram cumpridos em presídios do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em esquema de pirâmide, a contribuição vinha de comparsas da base do grupo e chegava até os líderes, que administravam o dinheiro. A ação do núcleo partia de dentro da penitenciária estadual de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, e alcançava outros 6 estados. Os pagamentos eram repassados por meio de contas bancárias de passagem, nas quais eram depositadas uma quantia de dinheiro pequena e de forma intercalada, para dificultar o rastreamento de órgãos de fiscalização. Segundo a Polícia Federal, quase R$1 milhão por mês circulava nas contas mantidas pelo núcleo. Cerca de 400 foram bloqueadas. O coordenador da operação, delegado Martim Botaro Purper, afirma que o dinheiro era usado para sustentar parte da estrutura do PCC. Esse dinheiro, ele diz respeito ao que era gasto, o que é gasto, que a organização criminosa gasta para sustentar a sua estrutura de rede, que é montada em volta das cadeias. E para comprar, enfim, aquisição de droga e arma o tempo inteiro, não para. O dinheiro arrecadado também era utilizado para transporte e estadia de familiares de presos ligados à facção. A polícia ainda afirma que os visitantes dos presos recebiam dinheiro para colaborar com o fornecimento de informações.
O delegado Martim Botaro Purper ressalta que os presos do PCC se comunicavam com comparsas no exterior dos presídios por meio de bilhetes. É uma das principais formas, né, de trâmite de comunicação dos presos, das lideranças dentro de cadeia com o meio externo. Então, muitas vezes as pessoas acham que é uma carta da família, né, ou que se quer comunicar com a família, que é a ideia que se passa, às vezes, publicamente, mas na prática isso é uma entre 20. As outras 19 são ordens tratando normalmente de tráfico de droga, assalto, cobranças de dívidas. Para os investigadores, o isolamento de antigas lideranças do PCC colaborou com a operação, porque fragilizou o esquema e permitiu maiores descobertas. O superintendente da Polícia Federal no Paraná, Luciano Flores, esclarece, no entanto, que uma única operação não vai acabar com todo o poder econômico da facção. O foco da investigação de hoje é atuar no sufocamento do financiamento dessas atividades desta facção criminosa. Não é bloquear todo o poder econômico que ela tem, porque isso está espalhado, inclusive fora do país, não só dentro do país. Em São Paulo, a ação ocorreu no presídio de Valparaíso, conhecido por abrigar lideranças do PCC. Também foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão durante a operação. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a Alana Brites, em cuja festa de aniversário foi assassinado o jogador de futebol Daniel Correia Freitas, na Grande Curitiba. Os pais da jovem continuam presos. O pai, Edson Brites, confessou ter espancado o atleta até a morte. Além disso, ele alegou que Daniel tentara estuprar a mulher, Cristiana Brites, que dormia em um quarto da casa. O jogador foi morto em outubro e o corpo foi deixado na área rural de São José dos Pinhais. Jair Bolsonaro teria se colocado contra uma eventual intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Segundo o jornal Folha de São Paulo, durante a reunião do G20 no Japão, em junho, Donald Trump consultou o presidente brasileiro sobre um possível apoio. A ideia do americano era deflagrar uma ação militar conjunta para tirar Nicolás Maduro do poder. Bolsonaro teria demonstrado preocupação com a situação da Venezuela, mas teria dito a Trump que o Brasil não pode adotar tal postura na América do Sul. Ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff podem ser ouvidos na CPI do BNDES. O deputado delegado Pablo, do PSL do Amazonas, protocolou nesta terça-feira um pedido de prestação de esclarecimentos na Câmara dos Deputados. O convite aos petistas será analisado na próxima reunião da comissão, em data que ainda será definida. A CPI foi instalada em abril deste ano e investiga desvios de recursos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social entre 2003 e 2015. Mensagens revelam que o presidente Mário Abdo Benítez sabia do conteúdo de acordo sobre Itaipu e o processo de impeachment volta a ganhar força no Paraguai. Renan Porto. A oposição do Paraguai entrou com um pedido de impeachment do presidente Mário Abdo nesta terça-feira. Ele é acusado de esconder informações de relevância pública durante as negociações com o Brasil sobre o acordo de Itaipu. O pedido de impeachment foi protocolado horas depois que a imprensa paraguaia divulgou trocas de mensagens de Mário Abdo com o então presidente da Agência Nacional de Eletricidade do Paraguai, Pedro Ferreira. Os diálogos mostram que o presidente do país foi pressionado pelo Brasil a aceitar e cumprir os termos da ata sobre venda de energia elétrica de Itaipu. Apesar dos alertas de Ferreira sobre um possível prejuízo ao Paraguai, Abdo pediu que o presidente da estatal acelerasse as negociações para movimentar a economia. As mensagens mostram que ele chegou a pedir que o acordo fosse mantido em sigilo. Antes dos vazamentos, Mário Abdo alegou que não tinha conhecimento do andamento das negociações. A assinatura do acordo em maio gerou uma crise política no Paraguai, que custou os cargos do ministro das Relações Exteriores e do embaixador no Brasil. O pacto, anulado na última sexta-feira, foi considerado pela oposição como um entreguismo. O porta-voz brasileiro Otávio do Rego Barros afirmou que o presidente Jair Bolsonaro optou por não comentar o pedido de impeachment do presidente paraguaio e defendeu a importância de estabelecer um acordo.
O presidente Bolsonaro vem recebendo as informações por meio do ministro das Relações Exteriores, entendendo que é muito importante encontrar uma solução para que ambos os países possam, a partir dessa solução, caminharem ainda mais em conjunto para que aquela energia que é tão importante aos dois países possa, de fato, também produzir efeitos sociais que são tão importantes. Além de Mário Abdo, o vice-presidente Hugo Velasquez e o ministro da Fazenda, Benigno Lopes, também estão incluídos no pedido de impeachment. A oposição não tem maioria suficiente no Congresso para dar andamento ao processo. Levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria mostrou que 6 em cada 10 brasileiros consideram a reforma da Previdência necessária. Desse total, 32% concordam totalmente com a frase e 28% concordam em parte com a afirmação. Outros 34% disseram que a mudança nas aposentadorias é desnecessária. A pesquisa mostrou ainda que apenas 5% disseram ter amplo conhecimento sobre as alterações que a proposta de emenda à Constituição vai promover nas regras. 30% dos entrevistados conhecem só os principais pontos e 63% ou não conhecem o conteúdo ou nem sabem que o governo apresentou essa medida. Embora a maior parte da população afirme que é necessário estabelecer uma idade mínima de aposentadoria, 8 em cada 10 brasileiros acham que as pessoas devem se aposentar com 60 anos ou menos. Para Flávio Castelo Branco, gerente de política econômica da CNI, o apoio popular é importante. O Congresso Nacional replica ou reverbera, é uma caixa de ressonância, evidentemente, dos indivíduos, dos eleitores. E à medida que os eleitores, das suas bases eleitorais, se manifestem favoravelmente ou entendam a necessidade da mudança na Previdência, os legisladores vão acompanhar esses eleitores e, como nós já tivemos uma amostra disso, no primeiro turno, a proposta foi aprovada por uma maioria bastante expressiva e a expectativa é que isso venha a ser repetido agora no segundo turno na Câmara. No primeiro turno, o texto da reforma da Previdência foi aprovado na Câmara dos Deputados por 379 votos a favor e 131 contra. A pesquisa da CNI ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios entre os dias 20 e 23 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Auditores fiscais apelaram ao Senado contra arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Afonso Marangoni. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Kleber Cabral, disse que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tenta intimidar o trabalho dos funcionários da Receita. Para Cabral, a decisão do magistrado de afastar 2 auditores é arbitrária e injusta. As declarações foram dadas nesta terça-feira durante uma conversa com o senador Marcos Duval, do PPS do Espírito Santo. De acordo com o presidente do Sindifisco, a suspensão, na prática, torna os poderosos contribuintes intocáveis. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes atropela esse devido processo legal e os afasta até o final do inquérito. Isso tem a função de intimidar, né? E vamos ser claros, né? Que auditor fiscal, depois disso, vai querer mexer com os poderosos, né, autoridades? Acabaram se tornando, de fato, uma espécie de contribuintes intocáveis, né? E isso foi feito para amedrontar o resto do corpo funcionário. Na última quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu uma investigação que apontava indícios de irregularidades tributárias envolvendo 133 nomes, incluindo ministros do Supremo. Entre eles estavam o ministro Gilmar Mendes, a esposa dele, Guiomar Feitosa, e a esposa do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Para Moraes, não há qualquer indício de irregularidade por parte desses contribuintes e a Receita Federal pretendeu de forma ilegal investigar agentes públicos. Ele barrou as apurações baseado em um inquérito aberto pelo próprio STF em março para apurar supostas ofensas à corte. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Kleber Cabral, também criticou essa investigação da qual o ministro Alexandre de Moraes é relator. A gente viu que começou esse inquérito em cima das fake news,
daqui a pouco está se afastando auditores da Receita e, muito grave, suspendendo as fiscalizações. Foram absolutamente suspensas todas as fiscalizações relacionadas a essa equipe especial. É um trabalho institucional do órgão, não é meia dúzia de auditores que resolveram, né, fazer nenhum tipo de perseguição. É uma atividade institucional do órgão que, de repente, ficou taxada como uma espécie de desvio de finalidade. Antes de gravar o vídeo com o presidente do Sindifisco, o senador Marcos Duval recebeu no gabinete dele os 2 auditores fiscais que foram afastados por Moraes. Para Marcos Duval, o caso dos auditores fiscais mostra que ministros do Supremo estão praticamente comandando o país. 2 ministros do STF têm tamanho poder sobre praticamente hoje eles estão comandando o Brasil, né? Estão fazendo o nosso papel aqui de legislativo, estão fazendo papel em todas as esferas, né? No plenário do Senado, Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, afirmou que a população está cobrando que a casa avalie pedidos de impeachment de ministros do STF. Martins fez um apelo para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, analise tanto os pedidos de impeachment quanto a instauração de uma CPI dos tribunais superiores. E a CPI da toga morreu, foi enterrada. A impressão que se tem é que foi, mas nem ao menos foi submetida à mesa do Senado, à mesa diretora, que por sinal não teve nenhuma reunião até agora, e nós estamos em agosto. Nesta terça-feira, a Associação Nacional dos Procuradores da República reforçou um pedido de liminar para suspender o inquérito do STF que investiga críticas contra ministros da Corte. De acordo com a ANPR, a abertura do inquérito pela Corte viola o sistema acusatório e a imparcialidade do Judiciário e extrapola a previsão do regimento interno do STF. Agora são 10 horas e 45 minutos e vamos a Brasília conversar ao vivo com José Maria Trindade. Zé Maria, bom dia. A Justiça autorizou a transferência, do ex-presidente Lula da carceragem da Polícia Federal de Curitiba agora para São Paulo. Essa notícia já está repercutindo por aí? Já era esperada, viu? Olha, Nicole, o preso tem direito, pela Lei de Execuções Penais, a cumprir a pena onde está a sua família. E daí essa decisão, ele estava já há muito tempo onde está ainda, na carceragem da Polícia Federal, lá no Paraná. Trata-se de um local assim mais próximo de um comando geral e o pedido foi feito pela própria defesa do ex-presidente Lula. Eu diria que é um sossego para os vizinhos da carceragem que ficarão livres daquele terrível "bom dia, presidente", aquelas confusões que em certo momento atrapalhou muito a vida dos que moravam perto, dos que moram perto. Alguns até venderam os apartamentos ou se mudaram de lá diante da complicação que era e tanta gente, alguns até acamparam num determinado momento. Então, eu considero um alívio para os vizinhos da carceragem e também para os profissionais. Lá não é um local próprio para prisão, foi uma sala improvisada, onde o presidente tinha certas regalias que os presos comuns não têm. Já existe um certo entendimento da Justiça que, por ser ex-presidente e, em alguns casos, ex-governadores, tem direito a esta prisão numa espécie de Estado-Maior, ou da Polícia Militar, no caso lá, que foi improvisado o Estado-Maior da Polícia Federal. Portanto, é uma decisão que já era mesmo esperada, embora o pedido tenha sido feito há mais tempo. Aqui em São Paulo ele continuará numa cela especial também, Zé? Isso já está sendo providenciado e a decisão prevê exatamente que ele seja tratado de forma diferente. Isso, a Lei de Execuções Penais já prevê em alguns casos, por exemplo, para policiais, para juízes, procuradores, que inclusive alguns policiais, eles foram responsáveis por prisões, de alguns e que não poderiam, evidentemente, ficar em contato com os presos. Já existem separações desse tipo. Agora, o legislador, o constituinte, jamais poderia prever uma situação assim, de um ex-governador e de um ex-presidente da República preso, Daí esta improvisação e interpretações da legislação e da Constituição. É verdade, Zé. E a reforma da Previdência deve terminar hoje, finalmente, na Câmara dos Deputados? Olha, agora há pouco o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, garantiu que haverá sim a conclusão.
Ontem foi até de madrugada, né, a votação da reforma da Previdência, do texto base, mas agora ficam as emendas. Não se pode mudar o texto através de emendas aditivas, ou seja, acrescentar algo. Mas existem as emendas supressivas, retiradas de pontos do texto da reforma da Previdência. A votação simbólica foi mesmo, nem foi a votação do texto, mas a quebra do intervalo, do interstício, né, que o regimento interno exige entre a votação do primeiro turno e o segundo turno. Não é tempo, mas sessões ordinárias. Como houve o recesso parlamentar, a Câmara não realizou as 5 sessões ordinárias necessárias. Então foi votado a quebra do interstício, que foi um tipo de teste da reforma da Previdência. Passou, o projeto foi aprovado o texto base e hoje as emendas. Olha, Nicole, existem várias emendas com vários objetivos sobre a transição. Alguns querem acabar com a transição, que é o caso do Partido Novo. O PDT quer melhorar a transição, ou seja, colocar na transição outros órgãos, e até os que querem mudar o texto para provocar dúvidas e depois discutir o assunto nos tribunais. Agora, a emenda-chave mesmo, a mais importante, será sobre a pensão pós-mortem. Essa pensão que se paga ao funcionário público depois da morte, também ao funcionário trabalhador comum depois da morte. É que há limites para essa pensão após a morte e este é o assunto que mais preocupa. Mas as articulações aqui, o presidente da Câmara garante que isso já está equalizado e que há uma determinação de aprovar o texto conforme foi aprovado no primeiro turno. Se isso acontecer, amanhã mesmo a emenda vai para o Senado Federal e lá no Senado já existe o entendimento de aprovar este texto comum e as dúvidas, como a inclusão de estados e municípios, ficam para uma emenda paralela. Seria aprovada no Senado e volta para a Câmara. Por ser uma emenda, Nicole, nem há sanção do presidente, será uma promulgação no Congresso Nacional mesmo. E Zé, no Senado, né, depois que então a Câmara terminar de votar esses destaques, a proposta não passa para uma comissão especial, já vai direto para a Comissão de Constituição e Justiça. A capitalização deve voltar ao debate também ou deve ser votada paralelamente? Olha, o relator é o senador Tasso Gereissati. E ele já está discutindo a novidade dessa emenda que o presidente Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, ele nomeou um grupo de senadores para acompanhar na Câmara essa votação. Então, o processo no Senado já está bem adiantado. Volta o debate sobre a capitalização, mas isso tem que ficar para a emenda paralela, assim como governadores. Não será uma aprovação fácil, muito mais difícil. No caso da volta dos estados e municípios, é preciso que, principalmente os governadores do Nordeste e governadores de partidos de oposição, façam um entendimento geral, só assim é que essa emenda seria aprovada. Mas me mostraram, Michele, de que os estados e municípios não estão longe totalmente da reforma da Previdência. Isso porque no texto que foi aprovado na Câmara, né, o texto base, ele faz uma alusão a estados e municípios e ali retiraram as palavras estados e municípios do caput do artigo. Mas o texto da reforma da Previdência se refere a funcionários públicos. E funcionários de prefeituras e dos estados são funcionários públicos. Daí a interpretação de que eles serão alcançados pela reforma da Previdência. Em casos excepcionais, há lá no próprio texto, onde exige a aprovação da Câmara de Vereadores e da Assembleia para o estado e o município adotar. Agora, essa história de previdência privilegiada chegou a um ponto absurdo, né? Imagine, hoje está municípios aí com 30 mil habitantes, onde a Câmara não barrou, municípios de 30 mil habitantes, de 20 mil habitantes, têm a sua previdência especial, como se especiais fossem aqueles funcionários que trabalham para esses setores, né? É verdade, Zé. E só para a gente fechar, ontem o grupo da Câmara dos Deputados, que analisa o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, rejeitou a inclusão no texto final do chamado plea bargan. Se é que eu falei certo, Zé, se eu não falei, você pode me corrigir, que era planejado pelo ministro, né? E em julho, eles já tinham retirado também a prisão em segunda instância. Isso foi considerado uma retaliação aí da Câmara ao ministro, Zé? Olha, Nicole, a bancada eu até conversei sobre isso, dizem que essas retiradas do texto, você falou o nome correto,
A retirada do texto é para facilitar a votação, é para tirar os pontos que seriam rejeitados e que poderiam contaminar todo o projeto, né? Esse plea bargain é o seguinte, não é uma delação premiada, mas é uma economia de processo. É quando o réu vira para o juiz e assume a culpa e se abstém de recorrer aos tribunais superiores, né? Segunda instância e terceira instância, e aí o juiz pode reduzir a pena, né? Mas não é negócio de colocar livre, não. Reduzir a pena. E isso é uma economia processual para o réu e também para o Estado, né? Isso tem um custo muito grande. É uma medida que eu considero muito positiva. Não é delação premiada, é só a possibilidade do réu chegar para o juiz e dizer, lá na primeira instância, não, eu sou mesmo culpado e tal, o juiz daria uma pena menor dentro, evidentemente, da possibilidade da lei. Por outro lado, também ficou aquela história de proteção ao policial fora do projeto, né, que é a excludente de ilicitude, que muitos policiais dizem que é preciso, né, em ação, quando algum crime é cometido, é julgado de forma diferente e levado em consideração, evidentemente, o momento ali da decisão do policial, e que valeria também o artigo para qualquer um que esteja envolvido numa defesa da própria vida. Então, são mudanças que não me parece retaliação, e a ideia é facilitar a votação do projeto. O presidente da Câmara, Nicole, garantiu ao ministro Sérgio Moro de que esse assunto, esse pacote antiviolência e anticrime organizado, terá prioridade de votação. Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações. Ótimo dia para você. Muito bem, obrigado. Muito bom dia. Bom dia a todos. O governador de São Paulo, João Dória, continua na China em busca de investidores para os projetos do estado. E quem acompanha de perto a comitiva é o repórter Marcelo Matos. Oi, Marcelo. Olá. A Jovem Pan volta a falar da China, dessa vez nós falamos de Xi'an, uma cidade que fica a 2 horas de avião de Pequim e que, se não impressiona pela grandiosidade, também prédios modernos como os da capital chinesa, impressiona também pela sua organização e desenvolvimento. Uma cidade que tem 10 milhões de habitantes, numa província, é a capital, com 40 milhões de habitantes. E nesta quarta-feira, o governador João Dória vai receber o apoio formal para a busca da construção do trem intermunicipal. Um grupo chinês aqui de Xi'an, portanto, vai manifestar o seu real interesse em fazer o primeiro projeto que vai ligar São Paulo a Campinas e também a Americana. Ainda em Pequim, o presidente da Sabesp, Benedito Braga, conversou com empresários chineses a despeito da despoluição dos rios Pinheiros e também do rio Tietê. Estamos estudando o envolvimento dos chineses no projeto como um todo. A parte de despoluição dos afluentes já está ao encargo da Sabesp, que já está fazendo as licitações que são necessárias para acelerar esse processo de despoluição. E ontem nós tivemos a apresentação do presidente da Invest São Paulo, Wilson Melo, justamente do programa de desestatização paulista. E claro que houve todo o questionamento jurídico, a famosa jabuticaba que existe infelizmente apenas no Brasil, que retira a confiabilidade de muitos empresários em depositar seus milhões no país. E nós conversamos com o secretário Gustavo Junqueira, da Agricultura, que falou justamente e apresentou as potencialidades do agronegócio paulista. A relação entre a China e o Brasil, muitas vezes ela para no Porto de Santos. Nós precisamos dar um segundo passo, um passo mais firme, onde as companhias chinesas possam investir no Brasil diretamente na produção. Isso vale para o agronegócio, mas vale também para outras áreas da economia brasileira. E os brasileiros também precisam avançar, precisam sair do Porto de Xangai e conseguir colocar nas prateleiras dos consumidores chineses os nossos produtos. O governador João Dória, portanto, ele hoje cumpre a agenda aqui em Xi'an e vai conhecer também um ponto importante aqui da cultura local e da própria cultura chinesa, justamente o exército de terracota aqui. Nós iremos acompanhá-lo, portanto, nessa visita a esse museu histórico aqui em Xi'an, na China. Nós voltaremos ao longo da programação com mais informações. O microfone da Jovem Pan aqui na China.
10 horas e 58 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um rápido intervalo. Até já. Jovem Pan News. Já estamos no fim do primeiro semestre de 2019 e já começam a aparecer aquelas listas dos melhores filmes lançados nos cinemas brasileiros e nas plataformas de streaming até o momento. Eu já fiz a minha, como não poderia deixar de fazer, e gostaria de compartilhá-la com vocês. Eu vou simplesmente nomear os filmes e ressalto que não há ordem de qualidade na seleção. O primeiro que eu gostaria de mencionar é Vidro, do M. Night Shyamalan, sequência de Corpo Fechado e Fragmentado. Outro filme é A Mula, de Clint Eastwood. Acredito que eu não preciso apresentar para vocês o Clint Eastwood. Outro é Imagem e Palavra, de Jean-Luc Godard. Toy Story 4, que ainda está nos cinemas brasileiros. Amor até as Cinzas, do chinês Jia Zhangke. E o documentário que Martin Scorsese dirigiu sobre Bob Dylan, já disponível na Netflix. Caso vocês se perguntem como eu faço para ver esses filmes, para acessá-los, eu gostaria de relembrar que ou eles já estrearam nos cinemas brasileiros e estão disponíveis em plataformas como Now, ou eles estão disponíveis em outras plataformas como a Netflix. Portanto, há uma maneira de ir atrás deles, de acessá-los. Todos valem muito a pena, todos de uma certa maneira dialogaram comigo e eu acredito que também vão dialogar com vocês. Portanto, não percam, todos são muito bons. Saúde. Minuto do Coração. Dr. Kalil. A incidência de infarto em mulher é maior após a menopausa, pois no período fértil ou pré-menopausa, os hormônios, o estrógeno protege. O que causa o estrógeno? Uma proteção natural, vasodilata as artérias, elas ficam mais largas e reduz o risco de ter obstrução, placa de gordura nas artérias. Perdendo essa proteção na menopausa, a incidência de infarto na mulher aumenta. E o que fazer? Adianta repor hormônio? Se os níveis de hormônio na circulação forem baixos, há um benefício sim, principalmente no período pré-menopausa, se os hormônios fossem baixos. Então a mulher pode repor hormônio? Pode sim. Aumenta o risco de doença cardiovascular, que é um mito que se tinha? Não, quando os níveis estão baixos. E até um benefício, a mulher que tem níveis de hormônio baixos na pré-menopausa se beneficiam muito com a reposição hormonal, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Durante a menopausa, pode-se repor hormônio? Sim, quando os níveis estão baixos. Não adianta ter a ideia de que, como você tinha uma proteção hormonal antes da menopausa, ficar tomando hormônio sem precisar, inclusive aumenta o risco de doença. Minuto do Coração. Dr. Kalil. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11 horas e 1 minuto, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E vamos agora ao comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. A campanha de tentativa de assassinato de reputação do ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro continua a todo vapor. A última bala disparada por seus detratores, que se mostrou de festim, foi sobre uma palestra que o então juiz fez e acabou omitindo o que é proibido pela lei. Ele fizera várias outras palestras devidamente declaradas e alegou ter evitado a autopromoção com essa palestra, já que doou recursos para a caridade. Ficamos então assim, a turma que defende o ex-presidente quer atacar Moro por uma palestra que ele ocultou, cuja remuneração ele doou para a caridade, sendo que o marginal preso ocultou um sítio e um triplex que ganhou como propina, enquanto dava palestras, entre aspas, fantasmas para empreiteiras, acumulando milhões de patrimônio no processo. São critérios, no mínimo, estranhos. Ah, mas não é para comparar com Lula, e sim para mostrar que Moro não é perfeito, pode alegar alguém, que tenta ocultar talvez as reais intenções. Ok, Moro não é perfeito. Aliás, quem o é? Mas eis o ponto. Heróis raramente são perfeitos. Churchill está aí para provar.
O personagem do comunista Bertolt Brecht dizia: pobre do povo que precisa de heróis. Eu não concordo. Pobre do povo que tem os heróis errados, como Macunaíma ou o mesmo Lula. Precisamos de referências morais, de lideranças corajosas, e esses são os nossos heróis. Nos Estados Unidos, o povo entende melhor isso, trata seus veteranos de guerra como heróis, reconhece em seus bombeiros grandes heróis, cumprimenta os policiais com deferência. Moro apenas cumpriu sua função de juiz, alegam os que tentam diminuir o seu feito heróico. Ora, então por que até a Lava Jato não vimos nada parecido em termos de combate à corrupção? Porque só com Moro e a Lava Jato tivemos caciques tão poderosos sendo presos, com bilhões devolvidos aos cofres públicos. Alguém acha mesmo que é fácil ou trivial mandar para a prisão gente tão poderosa e perigosa? O grau de sacrifício pessoal e familiar em prol do coletivo é o que cria e determina heróis. Moro, por esse critério, certamente foi um herói nacional e merece todo o respeito e admiração que a maioria tem por ele. Ao aceitar virar ministro, acabou sendo tragado para o mundo mais sujo da política e passou a ter de fazer um pouco de política. Mas os heróis costumam ser discretos. E eis a informação que eu vou trazer aqui. Quando era juiz, Moro aceitou a tal palestra por conta do pedido de um amigo. E, segundo uma fonte com quem eu conversei, que trabalhava no grupo que organizou a palestra e ajudou a convencer Moro aí, o então juiz recusou um cachê 4 vezes maior que foi ofertado a ele. Por esse valor, teria dito, me nego aí, só vou por um valor simbólico, 4 vezes menor, teria dito Moro. Não seria correto nem ético eu receber um valor desses, acrescentou. Em resumo, Moro iria de graça fazer a palestra para atender ao pedido de um amigo e acabou cobrando um valor mais simbólico e que doou para caridade. Ninguém é perfeito, é a frase típica de quem quer defender os piores e punir os melhores. Ainda bem que entre nós há aqueles dispostos aos mais altos sacrifícios pessoais para ajudar a fazer o país avançar. Um pouco menos de ingratidão não faria mal a ninguém. O presidente Jair Bolsonaro criticou a atuação da Anvisa e afirmou que a agência tem poder enorme para o bem ou para o mal. A declaração foi dada nesta terça-feira durante a inauguração de uma indústria farmacêutica no interior de São Paulo. O presidente questionou a demora da agência regulatória em liberar registros para medicamentos. Bolsonaro afirmou ainda que não foi eleito para legalizar drogas, em referência ao debate sobre o uso medicinal da maconha. O governo espera a aprovação da reforma da Previdência no Senado até o fim de setembro. O chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, especificou que espera a aprovação entre os dias 20 e 30 do mês que vem. Mais do que isso, aspira que a tramitação da reforma lubrifique relações do Planalto com o Senado. Para o ministro, essa melhoria deve levar a boas vitórias em favor do Brasil. Na madrugada desta quarta-feira, o presidente da Câmara celebrou a aprovação do texto principal e a melhora no diálogo entre os poderes. Após a votação, o parlamentar explicou que a decisão de deixar os destaques para hoje foi tomada para não sobrecarregar o dia. Maia disse não acreditar que os deputados votaram a favor da reforma da Previdência por conta da liberação de recursos para emendas parlamentares. O Fórum Nacional dos Governadores anunciou apoio formal à inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o Fórum Nacional dos Governadores, que reúne representantes de todo o país, anunciou ontem apoio formal à inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Oficialmente, a decisão teria sido unânime dentro do fórum. O combinado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é que será feita uma PEC paralela, com as mesmas regras que forem aprovadas para os servidores federais, até como forma de não atrasar a discussão que já avança lá na Câmara, como explica o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Porque existia o risco de não se aprovar o texto maior que recuperava grande parte das finanças. Então, elimina-se esse primeiro risco. Segundo, que com a vontade dos governadores e a manifestação do Senado,
isso dá mais liberdade à Câmara dos Deputados no que diz respeito a esse texto. Então eu acho que se cria um ambiente favorável à aprovação desse pedaço da Previdência que ficou de fora. Os governadores no Nordeste não estavam presentes ontem aqui à reunião. Mandaram vices ou secretários de Fazenda. Apesar da boa parte deles admitirem a necessidade de se aprovar a reforma, na semana passada, depois de um encontro apenas com os representantes da região, os governadores do Nordeste afirmaram que existem outras alternativas para os problemas financeiros dos estados que não passam pela aprovação da reforma da Previdência. Discurso que na prática pode atrasar ou até mesmo prejudicar a negociação em torno da matéria. Vários governadores alertaram que deixar a discussão para assembleias legislativas no ano que vem não é viável por conta do período eleitoral. Um dos comentários é que aqui em Brasília não houve protestos significativos quando o primeiro turno foi aprovado lá na Câmara. Um cenário muito diferente seria a votação nos estados. O segundo item da pauta dos governadores é a reformulação da chamada Lei Candir, que desonera as exportações. E apenas em terceiro lugar, eles citaram ontem a necessidade da aprovação da reforma tributária. Não existe consenso sobre a revogação ou não da Lei Candir. A grande reclamação é que a lei prevê ressarcimento aos estados, o que não está sendo feito pelo governo federal. Eles estimam que teria algo em torno de 10 bilhões de reais para receber. Essa questão deverá ser discutida pelos secretários de Fazenda no CONFAS. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, alerta, no entanto, que a revogação da Lei Candir pode ser um obstáculo a uma reforma tributária mais ampla, que será discutida no Congresso Nacional. De Brasília, Luciana Verdolim. Hora da previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. É com você, Desirê Brante. Cada vez mais o ar seco volta a ganhar força sobre a maior parte do Brasil. Nesta quarta-feira tem previsão para pancadas de chuva na faixa norte do país. Ainda chove entre o Espírito Santo e leste de Minas Gerais e por causa da frente fria. Já em alto mar tem a possibilidade de uma chuva um pouco mais expressiva, especialmente no sul da Bahia, onde até a temperatura fica mais amena por causa disso. Algumas áreas de instabilidade podem provocar chuva muito localizada entre o interior paulista, litoral e também parte do Paraná. E nas áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul já tem previsão para algumas pancadas de chuva, porque vem aí outra frente fria. Quanto à temperatura, hoje a máxima ainda chega aos 27 graus em Porto Alegre, 35 graus em Cuiabá e 29 graus em Fortaleza. Em Salvador, mesmo com a possibilidade de chuva, a máxima hoje chega aos 28 graus. Em São Paulo, o sol aparece mais forte e hoje a temperatura máxima na capital paulista fica em torno dos 25 graus e nas áreas mais ao norte da cidade a temperatura pode chegar aos 27 graus. Amanhã, a quinta-feira, será um dia de tempo mais aberto e um pouquinho mais quente. A máxima deve passar dos 26 graus na capital paulista e em algumas áreas da Grande São Paulo a temperatura pode chegar aos 28 graus, isso especialmente nas áreas do oeste e do norte da região metropolitana. E a chuva por enquanto não virá. No domingo uma frente fria vai passar bem de raspão pela costa paulista, vai aumentar um pouco a nebulosidade, mas dificilmente irá chover e a temperatura pode diminuir, mas só um pouquinho. E até o sábado a tendência é de calor em todo o estado de São Paulo. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês, os estúdios da Jovem Pan. A polícia de São Paulo acredita que a carga de ouro roubada no aeroporto de Guarulhos era maior do que se imaginava. Natasha Mazaro. O prejuízo do roubo milionário do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, foi maior do que se imaginava. Segundo a Polícia Civil, a quantidade de ouro pode chegar a 770 quilos. Até então, se acreditava que os bandidos haviam levado cerca de 718 quilos do metal precioso. Além disso, os criminosos também levaram esmeraldas e joias, conforme detalha o delegado Pedro Ivo Correia. Havia junto com esse container, com esse palete, outra carga de outras empresas. São mais 51 quilos que pertencem a outras empresas. Além desses 51 quilos de ouro, nós temos 15 quilos de
pedras preciosas, esmeraldas brutas. E nós temos também 1,650 kg de relógios e um colar da Louis Vuitton. As esmeraldas tinham como destino a Índia. Já os relógios e o colar estavam sendo transportados para a Suíça. Os 51 quilos de ouro que não haviam sido contabilizados iriam para Dubai. O restante da carga estava a caminho de Nova York. A polícia acredita que parte da carga avaliada em pelo menos 120 milhões de reais já foi enviada ao exterior. O delegado Rogério Luiz Marques afirma que a China é um dos destinos mais prováveis. Uma das formas que nós descobrimos foi através de formiguinhas chineses que compram peças de ouro em filetes pequenos de 9 por 6 gramas, por 6 centímetros, colocam dentro do celular e encaminham para a China. Na segunda-feira, um chinês foi preso na região da Avenida Paulista com cerca de 1 quilo de ouro. O material estava dividido em 10 barras, mas a polícia não sabe se faz parte da carga roubada em Guarulhos. O roubo milionário foi no dia 25 de julho, quando cerca de 10 homens armados, disfarçados de policiais federais, entraram no terminal de cargas do aeroporto. Até agora, 6 pessoas foram indiciadas. Peterson Brasil, Peterson Patrício, Célio Dias, Marcelo Ferraz, conhecido como Capim, Francisco Teotônio da Silva Pasqualini e Joselito de Souza. Segundo o delegado Pedro Ivo Correia, os criminosos já teriam tentado efetuar o roubo pelo menos 2 vezes. Na verdade, se trata de uma organização criminosa, já especializada nesses tipos de delito. Então nós temos 2 linhas investigativas claras, distintas, que em determinado momento elas se encontraram e conseguiu proporcionar para nós identificar os integrantes dessa organização. Segundo a polícia, cerca de 14 pessoas estão envolvidas no roubo milionário. Os envolvidos podem pegar mais de 20 anos de prisão pelos crimes de roubo, organização criminosa, extorsão mediante sequestro e uso de documentos falsos. E a gente fala agora com o repórter Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Viga, bom dia para você. Quais são os destaques aí do Rio? Tudo bem, Nicole? Bom dia para você. Bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. São vários os destaques. Primeiro começando aí pelo campo policial, pela esfera policial. Você lembra, Nicole, daquela médica que foi assassinada no mês passado quando estava chegando em casa de carro na zona oeste do Rio de Janeiro? Pois bem, 4 bandidos, 4 criminosos já foram identificados pela polícia. Agora, mais importante é prendê-los. Minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, tem operações da polícia acontecendo aqui na capital, na região metropolitana e também na Baixada Fluminense. Operações de rotina, fazem parte do cotidiano, do dia a dia da Polícia Fluminense, que nas últimas horas apreendeu, acreditem, ouvintes internautas da Jovem Pan, uma munição para canhão em um arsenal que era usado por um bando, por um grupo que gostava de caçar animais silvestres em Seropédica, município da Baixada Fluminense. Um artefato que realmente tem um alto poder de detonação, um alto poder de destruição. Saindo um pouco da esfera do campo policial, embora haja muitas ocorrências, minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, uma manhã de muitos acidentes aqui no Rio de Janeiro, na rodovia Washington Luiz, teve uma grave colisão com 1 morto e 2 feridos, na ponte Rio-Niterói também, trânsito complicado por conta de um acidente que deixou 2 feridos. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, a secretária de Cultura do município do Rio de Janeiro, Mariana Ribas, está pedindo as contas, pediu demissão junto ao prefeito Marcelo Crivella. Dizem que ambos andaram se desentendendo. O prefeito Marcelo Crivella queria uma espécie de estudo, uma espécie de dossiê contra um grupo aqui de comunicação do Rio de Janeiro que vive martelando na cabeça do Crivella, e a Mariana Ribas acabou pedindo as contas, pedindo demissão. Saíram os dados do comércio varejista brasileiro no mês de junho deste ano, o crescimento pífio de apenas 0,1%. Ainda assim, é o melhor mês de junho em 2 anos, desde 2017. Porém, contudo, entretanto, todavia, Nicole, ouvintes internados da Jovem Pan, como diz a norma culta da língua, o comércio varejista brasileiro fechou o segundo trimestre deste ano de 2019
com queda de 0,3%. E no semestre, um crescimento também muito rasteiro, de apenas 0,6%. O pior crescimento semestral de toda a série histórica do IBGE. Começou lá atrás, em 2001, excetuando-se, é claro, os 2 anos em que a economia brasileira foi ao fundo do poço, maior recessão da história, dos anos 2015 e 2016. Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan, segundo a economista do IBGE, Isabela Nunes, o comércio varejista está parado nesses últimos 2 meses, ficou zerado, 0,0 em maio, e agora crescimento de apenas 0,1%. Isso tudo tem a ver com a questão conjuntural, com a conjuntura. Economia devagar, mercado de trabalho também contratando só informais e ainda um elevadíssimo nível de endividamento das pessoas, das famílias brasileiras. Mas, segundo a Isabela Nunes, há uma luz no final do túnel, que é esse programa de liberação de saques do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vamos ouvir e acompanhar aqui na Jovem Pan Isabela Nunes, economista do IBGE. Os resultados de junho não podem responder a essa pergunta, porque esses saques estão sendo previstos para ocorrer a partir de setembro, mas qualquer recurso livre na mão das famílias pode ser convertido. Mas lembrando que as famílias estão bastante endividadas e esse fato pode postergar a consequência, né, o reflexo desses recursos no consumo das famílias. Uma certeza que vai ter um efeito imediato. É preciso saber elevar o nível de endividamento das famílias, que compromete o poder de compra das famílias. Né? Então, a Isabela Nunes, que é economista do IBGE, Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, só para fechar, está previsto para hoje a entrega de propostas de grupos, empresas, fundos interessados na compra da Liquigás. A Liquigás é uma subsidiária da Petrobras responsável pela distribuição daquele gás GLP, o famoso gás de cozinha. Mas, a pedido aí de grupos interessados que estão analisando esse ativo da Petrobras, a entrega de proposta ficou para a semana que vem. As minhas fontes dentro da empresa, da petroleira, da Estatal Brasileira de Petróleo, dizem que há 3 ou 4 grupos prontos para apresentarem as suas propostas por um bem, por um ativo que vale cerca de 3 bilhões de reais com B de bola. Dizem que quem ficar com a Liquigás, que tem aí cerca de 1/5 do mercado de distribuição de gás GLP no Brasil, vai fazer um excelente negócio, vai dar produtividade, reduzir custos, ter mais margem de manobra e botar, é claro, muita grana no bolso, minha cara Nicole. Valeu, Viga, pelas informações. Bom trabalho para você. Para todos nós. Grande dia para você. Novo reforço do São Paulo, o lateral direito Daniel Alves atraiu milhares de pessoas ao estádio do Morumbi e disse que vive um sonho de criança. Quem conta os detalhes é o repórter Daniel Lian. Depois da calorosa recepção no aeroporto de Congonhas, o capitão da seleção brasileira viveu mais um momento inesquecível em sua carreira. Cerca de 45 mil pessoas compareceram à festa de sua apresentação no Morumbi. Gente de todas as partes. O torcedor Maurício Sá levou a família e já deposita esperanças em Daniel Alves, que retorna ao Brasil. E tomara que isso traga de volta os títulos que São Paulo merece. Os depoimentos de amigos foram exibidos no telão. Um dos melhores jogadores do planeta, o argentino Lionel Messi, mandou o recado para o ex-companheiro de Barcelona. Muitíssima sorte. Te mando abraço grande e mejor como sempre. O uruguaio Luiz Soares também fez as vezes. Te mando abraço muito grande e que sigam os êxitos. Num evento como esse, as pessoas chegam cedo e aí bate aquela fome. E para acabar com essa fome, tem o lugar certo. Nossa especialidade, pernilzinho com calabresa. Torcedor pede muito? Pede bastante. Um lanche de pernil aqui esperando o Daniel Alves. Chegou cedo aqui para acompanhar a festa aí? Acompanhar um pouco aqui, comer um pouco também na frente, aproveitar um pouco. Tem que matar a fome, né? Isso. Os vendedores aproveitaram para faturar. Tá boa, Daniel está vendendo as camisas dele. Como era uma festa para todas as idades, as crianças também marcaram presença.
Valia até palpite sobre onde deve atuar. Eu acho que ele devia jogar no meio-campo. Daí é muito bom, vai agregar muito, porque ele pode jogar lateral direita e no meio-campo. Enquanto isso, em meio à multidão, os orientadores soltavam a voz com a ajuda de megafone para direcionar a entrada. Acesso ao portão 15, arquibancada amarela e vermelha. Nem a noite fria afugentou as milhares de pessoas que compareceram ao estádio Cícero Pompeu de Toledo para acompanhar o evento. Parecia dia de jogo, dia de clássico. E todos com apenas uma motivação: acompanhar a chegada do craque. Paguei ingresso. Vale a pena? Muito, demais. Valeu a pena. Um jogador desse nível, a gente faz um esforço aí. E receber o Daniel Alves com muito carinho. Daniel Alves coleciona troféus. É o jogador que mais títulos conquistou na história do futebol. 40 no total. Agora espera quebrar o jejum de um clube que não vence um campeonato desde 2012. Sou uma pessoa que em todos os lugares que eu passei, eu conquistei alguma coisa e eu espero que aqui no São Paulo não seja diferente. Coube a Kaká lhe entregar a camisa de número 10. Dani Alves, como é carinhosamente chamado, não escondeu a emoção de poder jogar na equipe que torce. Para ele, trata-se da concretização de um sonho. Estou realizando um sonho de criança, né? Sonhei muito tempo com esse momento. E este sentimento do atleta já se espalha e faz pulsar mais forte os corações, como o do pequeno torcedor. Melhorar o time, né? Ser campeão mundial com o tricolor. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou um encontro com empresários do setor automotivo em São Paulo para enviar um recado ao presidente da França, Emmanuel Macron, e à chanceler alemã Angela Merkel. Quem tem os detalhes é o repórter Matheus Meirelles. Em meio a questionamentos ambientais, o presidente Jair Bolsonaro ironizou o mandatário da França, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã Angela Merkel. Nesta terça-feira, ele discursou em evento da FenaBrave em São Paulo e disse que os dois não se deram conta de que o Brasil está sob nova direção. Bolsonaro se reuniu com os dois líderes europeus durante a cúpula do G20 no Japão no mês de junho. No evento, Macron e Merkel questionaram o compromisso do governo brasileiro com questões ambientais. Em tom de ironia, Bolsonaro comentou sobre o encontro. Vocês não imaginam o prazer que eu tive de conversar com Macron e Angela Merkel. Que prazer! Eles não se deram conta ainda que o Brasil está sob nova direção. Agora tem presidente da República. Não posso complementar com palavrão, mas dá vontade. Tem presidente da República, poxa! Sem citar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o presidente afirmou que dados imprecisos têm sido divulgados sobre desmatamento no Brasil. Durante sessão plenária nesta terça-feira, a senadora Cátia Abreu, do PDT, afirmou que algumas falas do presidente Jair Bolsonaro prejudicam o setor agropecuário. Eu tenho que explicar para essas pessoas com paciência e calma por que usamos agroquímicos, por que eles são necessários, por que aprovamos essa quantidade agora. As pessoas não entenderam nada. Agora, isso vai dar na cabeça dos produtores rurais. Aguardem. O desrespeito à Amazônia, o desrespeito ao não desmatamento, a questão dos agroquímicos, todas as questões estão sendo relativizadas e tratadas no peito e na raça. A senadora Cátia Abreu disse ainda que o Brasil é o maior exportador do mundo e destacou que se o país estivesse envenenando as pessoas, não haveria aumento da expectativa de vida da população. Poupança tem retirada recorde para o mês de julho desde 2015. Os saques superaram os depósitos em 1 bilhão e 600 milhões de reais. No acumulado do ano, as cadernetas têm captação negativa de 16 bilhões e 100 milhões de reais. A cifra também é recorde desde 2016, quando as retiradas nos 7 meses iniciais do ano passaram de 43 bilhões. No ano passado, a poupança teve captação positiva de 38 bilhões e 200 milhões de reais.
Petrobras cancela contrato com o escritório do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo jornal Folha de São Paulo. O escritório de Felipe Santa Cruz atuava em causas trabalhistas para a estatal. Ao jornal, o presidente da OAB disse que entrará na justiça com uma ação para reparação de danos, enquanto a Petrobras não vai comentar o assunto. Construtoras dizem que repasses ao Minha Casa Minha Vida estão atrasados há 60 dias. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, esses recursos represados somam 500 milhões de reais. O atraso pode inviabilizar as obras do Programa de Habitação Popular, já que 900 empreendimentos estão sendo afetados e cerca de 200 mil funcionários podem não receber os salários. O Ministério do Desenvolvimento Regional afirmou ter pedido a liberação de recursos para regularizar a situação. A primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura morreu aos 88 anos nos Estados Unidos. Vitória Bell. A morte da escritora norte-americana Toni Morrison provocou reações no mundo político e das artes nesta terça-feira. Morrison morreu na segunda-feira, aos 88 anos, em um hospital em Nova York após uma breve doença, segundo informou a família da autora. Ela foi a primeira negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. Em 2012, Morrison esteve na Casa Branca, onde recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade das mãos de Barack Obama. Obama lamentou a morte de Morrison e disse que a escritora era um tesouro nacional. Em uma rede social, o democrata disse que a escrita de Morrison não era apenas bela, mas significativa, um desafio para a nossa consciência e um chamado para maior empatia. A atriz Kerry Washington, protagonista da série Scandal, disse não se imaginar em um mundo sem Morrison. Toni Morrison escreveu 11 romances, além de textos infantis e ensaios. A trajetória dela ficou marcada pelo retrato dos negros nos Estados Unidos, com foco em personagens femininas. Entre os livros mais conhecidos estão Sula e Amada, que conta a história de uma ex-escrava. Em 2006, Morrison esteve no Brasil quando participou da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. Toni Morrison publicou o último livro em 2015, chamado Deus Ajude Essa Criança. Após reunião do Grupo de Lima, o conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, John Bolton, indicou que não há mais tempo para dialogar com o chavismo de Nicolás Maduro. Afonso Marangoni. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse que o tempo para o diálogo com o chavismo acabou e que o ditador Nicolás Maduro está no fim da linha. A declaração foi dada nesta terça-feira em Lima, no Peru, durante uma conferência que discute a situação da Venezuela. O encontro contou com representantes de mais de 60 nações, inclusive o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo. John Bolton comentou as sanções econômicas totais que foram impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra Caracas nesta segunda-feira. Bolton disse que a sanção cobre tudo o que tem a ver com o governo chavista e estende autoridade para impor sanções a todos aqueles que cooperam ou apoiam qualquer elemento do governo da Venezuela. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos também pediu uma ação internacional mais dura contra Maduro. Em reação às sanções, o chanceler chavista Jorge Arreaza disse que a maioria das divisas da Venezuela em território norte-americano são da Citgo, uma subsidiária da empresa estatal venezuelana de petróleo PDVSA. Arreaza também classificou a medida como um roubo. Nuestras cuentas que teníamos en el Citibank, en el Bank of America para pagar nuestros compromisos, nuestros sueldos a los diplomáticos, etcétera, se lo robaron. Ladrones, ladrones y mil veces ladrones. Em Caracas, Jorge Arreaza disse que os Estados Unidos querem transformar o país em um palco para uma guerra geopolítica com a Rússia e a China. Já o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, garantiu que as negociações com o governo chavista, sob mediação da Noruega, continuarão após o bloqueio. Ele também disse que a medida de Donald Trump não é um embargo ao país, mas sim ao regime do ditador Nicolás Maduro, que faz negócios às custas da fome dos venezuelanos. Que esto no va
en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. Nesta terça-feira, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo afirmou que o governo Bolsonaro elabora uma lista de altos funcionários do regime chavista cujo ingresso no Brasil será proibido. A portaria interministerial que regula a proibição está em fase final para a publicação. 11 horas e 32 minutos, o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um breve intervalo. E daqui a pouco nós voltamos com mais notícias desta quarta-feira. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Meu cabelo. Doutora Ana Karina. Oi, gente, nós vamos falar hoje dos tais temidos cabelos brancos que mexem tanto com as mulheres e hoje com os homens também. Afinal de contas, quando os cabelos brancos aparecem, existe maneira eficaz de preveni-los ou de tratá-los? A verdade é a seguinte, eles começam a aparecer em torno dos 28 anos de idade nas mulheres e em torno dos 32 nos homens, tá? Essa é a idade média que o cabelo branco começa a acontecer. Dá para tratar depois que ele já ficou branco? Não. Infelizmente, a resposta é negativa, a gente não consegue tratar depois que eles já estão brancos. Mas enquanto eles ainda não estão, há possibilidade de prevenção? Sim. Lançaram produtos novos hoje no mercado europeu com base antioxidante. São peptídeos que inibem a ação do envelhecimento, que mata a melanina, a qual é responsável pela coloração dos cabelos, tá? Esses antioxidantes anti-envelhecimentos do cabelo são de ação preventiva. Eles são tópicos, orais, ou seja, de aplicar no couro cabeludo, de tomar, de consumir por boca. E eles têm ação em pacientes que tenham menos de 30% do couro cabeludo branco. Se tiver mais de 30% do couro cabeludo branco, eles não têm ação nenhuma, porque aí já seria uma ação de reversão e eles não conseguem reverter, mas eles conseguem inibir com que o processo continue. São muito bons, são ativos chamados L-glutationa, resveratrol, o antigo antioxidante usado para doenças cardíacas, são os mais comuns hoje, uma grande molécula que chama PQQ, eles estão sendo adicionados nas loções capilares e tem ação sim, desde que a gente tenha até 30% do couro branco. Qual é o segredo? Começar cedo. Começaram a aparecer os brancos, é hora de começar a usar esses produtos. Os tópicos, em geral, são usados uma vez ao dia, 5 noites por semana. Os orais devem ser tomados diariamente. E assim, gente, assim a gente tenta segurar os brancos. Não conseguimos ainda a solução definitiva, mas dá para segurar um pouquinho. Meu cabelo. Doutora Ana Karina. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 36 minutos. Vamos às principais notícias da manhã desta quarta-feira com o nosso Top 10. Mudanças na aposentadoria. Câmara aprova texto base e deve concluir hoje votação da reforma da Previdência. Mensagens vazadas. Site diz que Lava Jato planejou buscar na Suíça provas contra Gilmar Mendes. Justiça e Segurança Pública. Ministério Público Federal recomenda a Moro revogar portaria para deportar estrangeiros perigosos. Caso Daniel.
Superior Tribunal de Justiça concede liberdade a Alana Brites, suspeita da morte do jogador. Região disputada. Parlamento indiano aprova fim da autonomia da região de Caxemira. Assalto à Casa da Moeda. Ladrões roubam central monetária no México e levam cerca de 2,5 milhões de dólares. Violência contra a mulher. Casos de feminicídio crescem 44% no primeiro semestre do ano em São Paulo. Crimes em Santo André. Suspeitos de cometer assaltos violentos no ABC são detidos. Lei antifumo. Regra completa 10 anos em São Paulo, com quase 2.000 autuações. Copa do Brasil. Cruzeiro e Internacional começam a decidir hoje a vaga final do campeonato. 11h38 e o Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade a extradição do turco Ali Sipahi, que é acusado de terrorismo pelo regime do presidente Recep Tayyip Erdogan. Renan Porto. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade o pedido de extradição de Ali Sipahi nesta terça-feira. Nascido na Turquia e naturalizado brasileiro, ele integra um movimento de oposição ao governo do país e acusa o presidente Recep Tayyip Erdogan de terrorismo. O relator Edson Fachin defendeu que a lei brasileira de terrorismo não tem efeito retroativo. Por isso, Sipahi não pode responder por um comportamento anterior a ela. A advogada do turco, Elaine Rangel, argumentou que ele não teria um julgamento imparcial na Turquia. Na hipótese de extradição, Vossas Excelências, o destino de Ali Sipahi já está traçado. Será preso e condenado, sem direito à defesa, sem devido processo legal. O entendimento foi o mesmo dos ministros da segunda turma, que ainda apontaram para a falta de informações do governo turco sobre a atuação do acusado na organização criminosa. Sipahi chegou a ser preso no Brasil no dia 25 de abril, após um pedido da Turquia, mas foi solto 2 semanas depois por conta de uma determinação de Fachin. Al-Sipahi vive no Brasil há 12 anos, é casado com uma turca e tem um filho brasileiro. E quem tem atualizações sobre esse caso é o repórter Vitor Moraes, que está no Centro Cultural Brasil-Turquia. Vitor, bom dia para você. Quais são os destaques que você traz para a gente? Muito bom dia, Nicole. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Eu falo aqui do Centro Cultural Turco-Brasileiro, aqui na região próxima ao Morumbi, onde, agora há pouco, uma comemoração da comunidade turca, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, onde o comerciante Ali Sipahi, de 31 anos, residente há 12 deles aqui em São Paulo, tem uma rede de restaurantes, comemorou a decisão do STF, da segunda turma do STF ontem, por não autorizar a sua extradição para voltar à Turquia e entregá-lo ao regime autoritário de Recep Tayyip Erdogan. Bastante emocionado, Ali Sipahi comentou que só quer continuar trabalhando aqui em São Paulo e que essa decisão vai ser bastante comemorada, não só por ele, mas por toda a sua família. Vamos ouvi-lo. Meus advogados, toda hora, eles me informando lá. E, primeiramente, houve as defesas, né? Defesas das duas partes. Depois de votação, começaram a me mandar, né? Primeiro mandaram o voto do Edson Fachin, depois mandaram do senhor Lewandowski. Estava aqui e fiquei muito feliz. Eu esperava isso, mas quando foi, claro, com uma decisão, que fiquei mais feliz. Que, assim, como falei, quase mais de metade da minha vida passou aqui no Brasil. Eu fiz universidade aqui, comecei a trabalhar aqui, casei. Eu tenho filho aqui, meu filho nasceu aqui. Então, esse país é tem uma lugar de importância na minha vida. Por isso eu fiquei feliz que vou poder continuar aqui no Brasil da mesma forma que eu vivi antes. Pois é, agora há pouco o Ali Sipahi concedeu uma entrevista coletiva, falou com a imprensa bastante emocionado, como pudemos ver,
ele que está há 12 anos aqui em São Paulo, tem uma rede de restaurantes e já trabalhou na Câmara do Comércio Turco-Brasileira. É importante lembrar, Nicole, que o regime autoritário de Recep Tayyip Erdogan não faz somente isso com o caso do Ali. Isso é feito em outros países com outras pessoas também que são extraditadas, que são consideradas perseguidas políticas, né? E como a gente viu na matéria do Renan Porto, essas pessoas não têm nenhuma relação com grupos ou com terrorismo. Então, Ali é um trabalhador, um cidadão também brasileiro que só quer continuar trabalhando e também provendo as coisas para sua filha e para sua mulher. Então, uma notícia muito boa que também pode ajudar as outras pessoas, não só os refugiados turcos que estão aqui no Brasil, mas de outras nacionalidades, para que tenham também um desfecho feliz. Nicole. Importante a decisão, né, Vitor? Obrigada pelas informações. Bom trabalho. Muito obrigado. Bom dia a você. A Lei Maria da Penha completa 13 anos nesta quarta-feira e os dados mostram que mais de uma década depois, a legislação ainda é necessária. A gente vai falar agora sobre isso com a promotora de justiça especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher, Valéria Scaranci. Doutora Valéria, bom dia, muito obrigada por nos atender no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, é uma satisfação estar com vocês. Doutora, os dados do Atlas da Violência, que foi divulgado recentemente, mostra que em 2017, que são os dados mais recentes ao qual o Instituto teve acesso, né, 4.963 mulheres foram mortas em 2017. Esse número é o maior em 10 anos. Eu queria te perguntar, a gente teve então esse maior número de casos, né? Quais são os desafios que a Lei Maria da Penha ainda enfrenta e a que você acredita esse aumento no número de mortes? Doutora Valéria, a senhora consegue nos ouvir? A gente está conversando, então, com a doutora Valéria Scaranci sobre a Lei Maria da Penha, que completa 13 anos nesta quarta-feira, enquanto a gente tenta retomar o contato com a doutora Valéria, que é especializada em violência contra a mulher. E os números mostram que realmente essa lei é necessária porque mais de 10 anos depois, esses números cresceram. A gente chegou aí a 4.963 mortes. Doutora, a senhora conseguiu ouvir minha pergunta? Consegui sim. Então vamos lá. A Lei Maria da Penha completa 13 anos e é uma importantíssima lei para o nosso país. E graças a essa lei nós temos hoje medidas protetivas e mais de 1 milhão de processos no Brasil. Sem dúvida, já se evoluiu muito. A violência hoje se tornou visível, a sociedade não tolera a violência. Existe uma rede especializada de atendimento às mulheres que estão cada vez mais rompendo o silêncio. Mas nós estamos, sim, num caminho de enfrentamento à violência contra a mulher. A cada ano, os homicídios de mulheres, sejam não classificados como feminicídio, crescem. Há um aumento aproximado de 10% por ano das mortes de mulheres, o que representa que a nossa sociedade, apesar dos esforços e apesar da lei, ainda é uma sociedade muito violenta para as mulheres do nosso país. Esses índices decorrem, basicamente, da não aceitação do homem quanto ao término do relacionamento, por vezes de comportamentos machistas naturalizados. Então, a mentalidade é mais difícil de se transformar do que a lei, que já foi mudada. Perfeito. A gente viu também que o número de mulheres negras cresceu, o número de mortes de mulheres negras cresceu 30%, de acordo ainda com o Atlas da Violência, e que de não mulheres cresceu 4,5%. Você acha que essa disparidade entre esses dados mostra que a lei não é acessível a todas as mulheres? Doutora Valéria? A gente vai tentar, então, mais uma vez o contato com a doutora Valéria Scaranci a respeito da Lei Maria da Penha, que completa 13 anos nesta quarta-feira. Mas antes da gente continuar, então, vamos aí a um outro dado, porque dados extraoficiais apontam que o roubo de carga no Rio de Janeiro diminuiu, Vamos ao interior agora do estado. A cidade de Jaú está entre as 20
menos violentas do país, segundo ainda o Atlas da Violência. O destaque é do repórter Alexandre Pitoli. Oi, Pitoli, bom dia. Bom dia, Nicole Fusco. Bom dia para você que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Nicole, Jaú, cidade do centro-oeste do estado de São Paulo, está entre as 20 cidades menos violentas do Brasil. Entre as 20, 14 estão no estado de São Paulo e apenas Jaú está no centro-oeste do estado. Jaú tinha, em 2016, um índice de 5,66 homicídios a cada 100 mil habitantes. E em 2018, registrou o número de 2,8, ou seja, caíram pela metade o número de homicídios para cada 100 mil habitantes. Jaú tem 131 mil habitantes, segundo o censo de 2010. E comparando com Bauru, a principal cidade da região centro-oeste paulista, Jaú com 2,8 homicídios a cada 100 mil, Bauru tem 7,25. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Dados extraoficiais apontam que o roubo de carga no Rio de Janeiro diminuiu 7% em julho. Vamos a mais informações com o repórter Rodrigo Viga. A Polícia do Rio de Janeiro tem feito o seu papel, a pedido do governador Wilson Witzel, na redução de índices de criminalidade. Mas há muito a ser feito. Há um esforço enorme ainda a ser realizado. Estatísticas ainda não divulgadas oficialmente sobre roubo de carros e de cargas revelam o trabalho da Polícia do Rio de Janeiro. O roubo de carga no mês de julho caiu 7% em relação ao igual período do ano passado, ao passo que o roubo de veículos caiu em torno de 10%, segundo esses dados extraoficiais. No entanto, os números absolutos ainda chamam bastante a atenção. Somente no mês de julho desse ano foram 685 casos de roubos de cargas aqui no Rio de Janeiro e mais de 3.100, precisamente 3.143 casos de roubo de veículos. Tudo bem, houve uma queda, houve uma redução, mas o trabalho ainda é hercúleo, é enorme pela frente. No ano de 2019, de acordo com essas estatísticas extraoficiais, a queda nessas duas ocorrências, roubo de cargas e de veículos, gira em torno de 20%, mais de 20%. Os dados oficiais devem ser divulgados em breve pelo ISP, o Instituto de Segurança Pública, órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública. Nessa terça-feira, por exemplo, a Polícia Fluminense realizou a Operação Lego, justamente para combater uma quadrilha de traficantes que também atuava no roubo de cargas e de carros. Mais de 40 mandados de busca e apreensão e de 80 de prisão foram expedidos pela Justiça na Operação Lego, realizada na favela Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira. A quadrilha roubava veículos para a reposição de peças de carros que eram comprados em leilões. Carros todos destruídos, todos detonados. E os carros roubados também serviam para transportar armas, drogas, munições e os próprios criminosos para que eles pudessem realizar arrastões na cidade do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga. A gente vai voltar a conversar agora com a promotora de justiça especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher, doutora Valéria Scaranci, para falar sobre os 13 anos da Lei Maria da Penha, completados hoje, quarta-feira. Doutora Valéria, mais uma vez, muito bom dia para a senhora. E eu já começo perguntando a respeito do número de mortes de mulheres negras, que, segundo o Atlas da Violência, cresceu 30% em 2017, sendo que o de mulheres não negras cresceu apenas 4,5%. A Lei Maria da Penha, ela é acessível a todas as mulheres? Sim, esse é um aspecto muito importante, porque um dos méritos da Lei Maria da Penha foi a sua previsão, a sua aplicação a qualquer mulher, independentemente de raça, condição econômica e orientação sexual. É importante dizer que sofrer violência não está relacionado a uma condição econômica, à falta de informação. E muitas mulheres negras, lamentavelmente, têm sofrido a violência fatal, que é o feminicídio. É o que nós chamamos de interseccionalidade, se somam vulnerabilidades. No Brasil, é perigoso ser mulher.
Mas é mais perigoso ainda ser uma mulher negra. As mulheres negras morrem o dobro das mulheres brancas. A lei, ela, na verdade, também a gente teve esse aumento no número de casos, mas a gente acompanha também, na realidade, o número de investimentos. Ele também cresce na mesma proporção do número de casos, ou isso também tem que ser melhorado agora para a gente poder enfrentar esse número maior de mortes de mulheres? Não, sem dúvida, um dos grandes méritos da Lei Maria da Penha foi a previsão de uma rede especializada e integrada de atendimento à mulher. E nós observamos que a cada dia essa rede de atendimento ela tem crescido, principalmente no sistema de justiça. Então nós temos, por exemplo, hoje, 131 varas judiciais especializadas, né, nos casos de violência contra a mulher. Há 13 anos atrás, isso não existia. Essas varas são responsáveis por 1 milhão de processos. Foram 39 mil casos de medida protetiva deferidas, analisadas. Então, sem dúvida, está havendo uma mudança, inclusive no sistema de justiça, com a criação de uma rede especializada. Precisamos evoluir, estamos em um caminho ainda. Doutora, a gente também sabe que a Lei Maria da Penha ela é para prevenir também a violência contra a mulher, né? E como até a senhora estava falando, a criação dessa lei já deu muita visibilidade, já quebrou o tabu para nós falarmos a respeito de violência contra a mulher. Mas a gente teve também uma questão esse ano que o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que permite que policiais e delegados apliquem medidas protetivas às mulheres. Essa foi uma pauta que passou pela Câmara, passou pelo Senado. Como que a senhora avalia essa medida, já que as medidas protetivas também são importantes para a prevenção à violência doméstica e ao feminicídio, principalmente, que aí aponta, né, o fim mais trágico dessa violência contra a mulher? De uma forma geral, é preciso agilizar, sim, os pedidos de medidas protetivas e o deferimento de medidas. O ideal é que essas medidas sejam analisadas por uma autoridade judiciária, né, especialmente por varas especializadas de atendimento à mulher. No Brasil, esses deferimentos têm ocorrido cada vez mais rapidamente, graças aos processos eletrônicos. Mas nós ainda temos notícia, por exemplo, de mulheres que tentaram pedir medida protetiva, tentaram solicitar providências, não solicitaram e morreram em razão disso. Nós não podemos esquecer que medidas protetivas salvam vidas. Isso não é retórica, não é discurso, é estatística. O nosso levantamento do Ministério Público, raio-x do feminicídio, demonstrou que das mulheres que morreram de 2016 a 2017, ou quase morreram, só 3% tinham medidas protetivas. Então, o recado que se passa para a sociedade é preciso romper o silêncio, é preciso agir, é preciso solicitar medidas protetivas, porque o silêncio mata. E só para a gente fechar, doutora, eu queria que a senhora falasse a respeito dessa necessidade de melhorar a rede de atendimento. O que isso inclui quando a gente fala sobre esse assunto? A rede de atendimento à mulher, ela compreende desde os atendimentos especializados em centros de referência da mulher, CRAS, CREAS, porque muitas vezes essa mulher precisa de um apoio, né, para ter coragem de denunciar. Então, ela tem início com essa rede de atendimento especializada para a violência, os abrigos sigilosos e as casas também de abrigamento provisório, chamadas casas de passagem. As delegacias especializadas, é muito importante que sejam delegacias 24 horas, já que 1/3 dessas violências acontece aos finais de semana, principalmente feminicídio. Promotorias especializadas, juízes especializados. Trabalhar com violência contra a mulher envolve um novo olhar, reconhecer os motivos de silêncio, entender que um homem que aparentemente é um bom cidadão pode matar. E isso só acontece em uma rede especializada. E, doutora, você recentemente lançou aquela cartilha que a gente até comentou aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, a respeito do namoro legal, como a gente pode reconhecer um relacionamento abusivo, um relacionamento que pode acabar terminando numa tragédia, né? E isso também inclui a prevenção. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso, a respeito dessa prevenção. Sim, essa cartilha Namoro Legal ele está disponível, é facilmente achada nos sites de busca e também no site do Ministério Público. A violência contra a mulher é um caminho de submissão, de dominação. Muitas pessoas perguntam,
Por que aquela mulher sofre violência? Por que ela não reage? Na verdade, o dominador, ele pratica muitos atos silenciosos antes de passar para a agressão física, para a agressão sexual, com uma violência mais severa. Então, quando a gente fala em prevenção, nós estamos falando em reconhecer as vulnerabilidades, reconhecer essas estratégias comumente usadas pelos dominadores e impor limites. Por exemplo, uma das dicas importantes da nossa cartilha é a chave da sua vida. Ou seja, a mulher só tem autonomia, só entra e sai quando ela é dona da vida dela. E os agressores normalmente atacam inicialmente essa autonomia. Fazem com que a mulher abandone o emprego, abandone os estudos, só que só entra e sai de casa quem tem a chave. Só tem poder sobre a própria vida quem tem a chave da vida. Então fica essa dica, a autonomia é muito importante. Bom, a gente conversou agora então com a doutora Valéria Scarance, promotora de justiça especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher. Doutora Valéria, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigada. Vamos comemorar esses 13 anos de Lei da Maria da Penha, porque temos muitas conquistas, há muito a ser feito, mas há muito a se comemorar. Parabéns para a nossa lei. Obrigada, doutora. Agora são 11h58 e o Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que mais notícias, mais informações ao longo do dia você acompanha, claro, na nossa programação e também no site jp.com.br. Nós voltamos amanhã, às 10 horas da manhã, e você fica agora com o Camisa 10, que também está disponível no YouTube com imagens no canal Jovem Pan Esportes. Até amanhã. Jovem Pan News. Jovem Pan.